E aí, meu povo, Leon aqui, e agora a gente vai para a parte 2 da aula de interpretação de questões de concurso, como vencer a banca. E hoje a gente vai ver uma questão bem complexa, né? Ela tem muitas etapas e eu vou aproveitar essa questão para passar um caminhão de macetes para vocês. Uhul! Macetes que vão desde coisas bem simples e básicas até algumas que são mais difíceis, mais complexas, mais avançadas, vamos dizer assim, mas vou explicar tudo passo a passo. Tranquilo? Já coloca o like aí pra mim, porque o vídeo vai ser bom. Galera, essa parada de like é muito importante. Sei que todo mundo pede, às vezes enche o saco, mas é porque realmente ajuda muito, tá? Confere a descrição, porque eu sempre coloco conteúdo complementar lá. Galera, vamos para a questão. Vou colocar ela na tela, a gente lê. Bora. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente, engenheiro 1, 4 dias, numa jornada de 4 horas e meia por dia. Engenheiro 2, 5 dias, 4 horas por dia. Engenheiro 3, 6 dias, 2 horas e meia por dia. Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Alternativas. Sempre importante olhar as alternativas. Às vezes, as alternativas não falam nada, mas tem que olhar, porque na maioria das vezes fala alguma coisa. Alternativa A, 1.000, B, 1.500, C, 3.500, D, 3.800 e 5.250. Lembrando que esses valores estão em reais. Tranquilo? Então é o seguinte, galera. Primeira coisa, vamos entender, sem pensar em número. Pensa o seguinte, qual que é a situação que foi descrita? Um serviço foi feito. Recebeu-se por esse serviço, os donos, né, os sócios, donos da empresa, falaram o seguinte, olha, pega uma parte dessa grana, eu já ia falar o número, né? Pega uma parte dessa grana e divide para esses 3 caras aqui. Só que a gente vai dividir de maneira proporcional, porque senão fica injusto. Esse cara trabalhou tantas horas, recebe tanto, esse tanto. Então quem trabalhou mais ganha mais, quem trabalhou menos ganha menos. Aí você já pensa, razão em proporção. A está para B, C está para D, né? Calma, que a gente vai ver um jeito bem melhor de resolver isso. Então tá, no geral é isso. Qual que é a pergunta? Isso é muito importante. Na verdade, sem a pergunta você não consegue responder, né? Então a pergunta é, qual que é a maior diferença entre os valores recebidos? Então, só para a gente entender, eu vou colocar aqui, ó. O engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias, 5 horas e meia por dia. Então, 4 dias, 5 horas, vou colocar 5,5 horas por dia. Ok. O engenheiro 2 foram 5 dias, se não me engano. Isso, 5 dias, 4 horas por dia. Beleza? E o engenheiro 3, 6 dias, 2 horas e meia por dia. Beleza? Uma coisa que eu não falei é de qual banca que é a questão. Não vou falar agora, vou falar só no final. Se você já conhece, já sabe de qual banca que é, coloque nos comentários pra mim. Eu vou explicar por que eu vou falar isso só no final. Beleza, meu povo? Então, qual que é a pira? Você vai vir aqui e falar assim, velho, quanto que esse cara recebeu? Tanto. E esse, tanto. Qual que é a diferença? Faz a conta. Esse cara recebeu tanto, esse tanto. Qual que é a diferença? Faz a conta. Esse cara tanto, esse tanto. Qual que é a diferença? Entendeu? Então você vai ver a diferença do 1 com 3, do 1 com 2 e depois do 2 com 3 e ver qual que é a maior diferença. É isso que a questão está pedindo. Vamos lá, vamos começar e eu vou passar as manhas para vocês aí. Minha cara deve estar toda preta de tinta, né? Então é o seguinte, ele falou assim, olha, a gente vai pegar a grana que a gente recebeu, que foi 71.250, e vamos pegar 40% desse valor para distribuir para esses 3 caras. Então vamos calcular esses 40%? 40% de 71.250, boa? Galera, eu tenho uma aula completar essa aqui sobre porcentagem, vou deixar ali naquele card, e vou deixar na descrição também, e essa aula eu preparei um e-book grandaço assim, só clicar lá e eu vou deixar o link do e-book também, dá uma olhada lá, tá muito completo mesmo, e no final tem uma seleção de questões das bancas, tá? ESP, SEC, CEFON, essas coisas. Pois bem, então eu vou simplificar, né, esses 2 zeros com esses 2 zeros, tem que tomar muito cuidado com a simplificação. Eu vou deixar uma aula aqui também sobre lei do corte, dá uma olhada. Então vai ficar 4 vezes 7.125, ok?
7.125. Pessoal, esse valor, vou destacar, não vou fazer a conta. É uma conta fácil? É. Essa conta tá fácil de fazer, mas deixa assim, tá? Ah, mas eu prefiro fazer, não gosto de ficar carregando conta. Beleza, pode fazer. Eu sugiro você deixar desse jeito. Cada um tem que ver o jeito que é melhor, né? Às vezes eu me dou bem fazendo a conta, às vezes eu me dou bem carregando ela. Eu gosto de carregar, eu tenho preguiça de fazer conta. Beleza, então 4 vezes 7.125. Essa é a grana que vai ser distribuída para esses 3 caras. Guarda isso. Aí a questão fala assim, olha, essa grana ela vai ser distribuída de maneira diretamente proporcional. Aí você aprendeu o seguinte, a quantidade que o E1 vai receber está parará, assim como E2 está parará, assim, não é isso que você aprendeu? Exatamente. Dá para fazer? Dá, mas eu acho que fica muito difícil. A questão já é trabalhosa, só que se você fizer desse jeito, eu acho que vai ficar bem mais trabalhosa, e eu vou mostrar um jeito aqui que eu acho bem mais fácil. Você me fala se você achou fácil, se achou que complicou ou não, me conta aí nos comentários. Então vamos entender aqui de maneira bem simples essa coisa da proporcionalidade. Então vamos supor que um dado serviço, sei lá, 200 conto. Uma parada rendeu aí 200 conto, e um sujeito, vou colocar sujeito 1, ele trabalhou 7 horas, né? E o sujeito 2 trabalhou 3. Né? Então aqui a gente tem um total de 10 horas que a gente gastou nesse trabalho. Então pensa comigo, quanto que vale 1 hora desse trabalho? A gente vai pegar o total sobre a quantidade de horas. Suave? Então fazendo essa conta, corta 0, né? Então esse trabalho paga R$20 por hora. Então, para eu descobrir esse cara, só vou pegar 7 vezes 20. E esse cara 3 vezes 20. Isso é proporcionalidade. Tranquilo, meu povo? É isso. Só que vamos levar essa ideia aqui para esse caso que é um pouco mais complexo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos somar quantas horas esse trabalho gastou. Vamos ver quanto que cada um aqui trabalhou. 4 vezes 5,5. Então, essa é a segunda macete que eu vou passar aqui. 4 vezes 5,5. Talvez você já está acostumado com isso, mas você vai fazer essa conta aqui mentalmente. Só que eu vou escrever para você enxergar o que eu quero que você pense dentro da sua cabeça. Você vai pensar 4 vezes 5,5 é 4 vezes 5 mais 4 vezes meio. Ok? 4 vezes 5, 20. 4 vezes meio é a metade. É a metade de 4. Então, 2. Então, quanto que dá isso? 22. Isso mentalmente, tá, galera? Então, esse cara trabalhou 22 horas. Tamo junto? Beleza. Agora vamos para esse. 5 vezes 4, né? 5 vezes 4, suave. 20. 20 horas. E esse cara, 6 vezes 2,5. Então, vamos aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Meio vezes 6, 3. 12 mais 3, 15. É o raciocínio que eu falei ali. 15 horas. Tamo junto? Então tá. Agora a gente vai somar todas essas horas para ver qual foi o tempo total gasto desse trabalho. Vamos lá? Então, tempo total gasto. Então, o tempo total gasto vai ser 22 mais 20 mais 15. Outro macete aqui para vocês. Soma por ordem. Então, eu tenho dezena, dezena, dezena. Então, 20, 20, 40. Com 10, 50. Tá? Mentalmente, tá, galera? 50. 2 com 5, 7. Né? Então, o total aqui, 57 horas. Então, esse trabalho gastou 57 horas para ser realizado. Então, quanto que cada hora está pagando? É aquele esquema, né? A gente vai pegar o total que vai ser pago e vai dividir pelo número de horas. Vamos fazer isso? Então, vamos colocar aqui, ó, pago por hora. Então, o pago por hora vai ser esse número, que eu não fiz a conta, se você quiser fazer, dá 28.500, né? Porque essa conta tá fácil. Eu não sei se eu já falei, mas 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 125 é 500. Então, 28.500. Mas eu vou deixar assim, né? E divido pelo total de horas, que é 57. Tá? Se você olhar aqui, ó, esse número e esse são divisíveis por 3, tá? Se somar aqui, ó, 7 com 5, 12, joga fora. 1 com 2, 3, joga fora. E o 57 é 5 mais 7. Então, esses dois números são divisíveis por 3. Você pode simplificar.
mas eu vou deixar assim. Então isso é o que vai ser pago por hora. Agora, vamos ver aqui. A gente está querendo responder qual que é a maior diferença. Então aqui a gente já sacou que a maior diferença vai estar entre esse cara e esse. Porque esse trabalhou 22 horas e esse trabalhou 15. Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui ver quanto que o E1 ganhou, quanto que o E2 ganhou, quanto que o E3 ganhou e faz a diferença. Não precisa. Dá para economizar um trabalho. Como? Fazendo só o E1 e o E2, né? Você só vê quanto que o E1 ganhou, pega 22 horas e multiplica por esse número, certo? Por quê, galera? 4 vezes 7.125 vezes 57 mais isso de novo. Eu tô fazendo isso aqui, mas aí fecha, né? Eu não vou ficar escrevendo isso não. Porque aqui, ó, vou somar isso, ou seja, 22 parcelas, que é a multiplicação. Você pode estar falando assim, o cara está falando de multiplicação, é porque a galera meio que esquece o que é uma multiplicação, né? Mas então eu vou multiplicar a quantidade de horas por quanto que cada hora paga. Ou seja, eu vou somar essa quantidade 22 vezes para esse cara. Aí eu vou vir aqui e vou fazer desse cara, porque eu não preciso fazer desse. Então eu venho aqui, pego 15 vezes essa parte. Então eu vou pegar esse resultado que eu consegui aqui e esse aqui. Só que tem trabalho sobrando aí também. Ou seja, tem coisa que eu não preciso fazer e eu estou fazendo. Então vamos pensar o seguinte. Tem 3 caras, A, B e C. Okay? Aí vamos supor que o cara A trabalhou, sei lá, 8 horas. Esse cara trabalhou 8. E esse cara trabalhou 7. Tranquilo? Então qual que é a diferença entre o A e o B? Um pouco esse cara que trabalhou 10. Qual que é a diferença entre o A e o B? Nenhuma. Eles vão receber o mesmo tanto, tá? Mas, e se esse cara aqui, ao invés de ter trabalhado 10, trabalhou 9, né? E esse cara aqui, né, ao invés de trabalhar 8, trabalhou 9. Ou seja, ele trabalhou 1 hora a mais que esse cara. Esquece esse aqui agora, tá? Eu quero comparar. Era 8 com 8, agora é 8 com 9. Então esse cara vai receber uma parte a mais que esse, né? Porque essa é a diferença de 1 hora. Ok? Então eu simplesmente vou pegar essa diferença de 1 hora vezes o quanto se paga por hora. Aqui é a mesma coisa. Então qual que é a diferença entre esses dois aqui? 7 horas. Ok? Então essa é a diferença. Então eu simplesmente vou multiplicar 7 por quanto se paga na hora. Essa vai ser a resposta. Só que tem mais macete, tá, galera? Então a resposta vai ser 7 vezes 4 vezes 725 sobre 57. Aí aqui já é uma parada assim, mais difícil de enxergar. Eu fico procurando isso, então provavelmente foi por isso que eu enxerguei. Olha só, eu vou pegar 7 e vou multiplicar por 4. E vou escrever um debaixo do outro. Repara, 28 por 57 é um pouco menos da metade. Por quê? Porque o dobro de 28 é 56. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa conta, vou aproximar isso por isso, ok? Porque aqui dá meio, né? Então isso aqui vai ser meio vezes 7.125. Eu olhei as alternativas e elas estão com uma distância boa. Dá para eu fazer isso. Legal. Só que aí a pergunta é a seguinte. Eu troquei, vou colocar aqui no canto, eu troquei 28 sobre 57 por 28 sobre 56. Ou seja, uma diferença de 1 unidade no denominador. Pergunta, 1 unidade é muita coisa? Depende. Nesse caso, eu posso fazer, por conta do tamanho, 57, se eu pegar 1 em 57 é muito pouco. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos supor que eu estivesse fazendo essa conta. Ó. Vamos supor que eu tenho 4 sobre 2, né? Eu vou aproximar por 4 sobre 1, exemplo. Essa conta dá quanto? Dá 4. E essa? Essa dá 2. Então, repara que deu o dobro a diferença. Por quê? Porque diferença de 1 em 2 é 50%. Sacou? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então a resposta é depende. Você tem que pegar na maldade do quanto você pode aproximar, ok?
Beleza. Agora é só eu pegar 7.125 e dividir por 2, né? Eu vou fazer assim, ó. Metade de 7.000. Metade de 7.000. Metade de 7.000, 3.500. Metade de 100, 50. Metade de 25, 12,5. Vou colocar assim. Então, 3.550, 50 com 12,5, 62,5. Então, 3.562,5. Só que tem uma coisa. Pensa comigo. Eu não mudei aqui, né? Pensa comigo. 57 foi para 56. Esse resultado, ele vai ficar superestimado ou subestimado? Porque uma coisa ou outra, né? Porque eu modifiquei. Então, ou ele é maior ou ele é menor do que a resposta exata da questão. Ele vai ser superestimado, porque eu reduzi o denominador. Ou seja, eu estou dividindo para menos pessoas. Estou dividindo em menos partes. Então, as partes vão ficar maior. Então, a minha resposta está superestimada um pouco. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. 1.000, 1.500, 3.500, 3.800, 5.250. Então é 3.500, né, galera? Sim ou não? Então a resposta, letra C, 3.500. Beleza, meu povo? Bom, meu povo, essa questão, para quem ainda não sacou, é uma questão do Enem. O quê? Eu não quis falar, né, porque o foco do canal aqui é matemática para concurso, mas essa questão é muito boa. Eu achei essa questão muito boa mesmo, por isso que eu quis trazer ela aqui e não quis falar no começo para você não ficar, ficar fazendo questão de Enem. Assim, não recomendo se preparar para concurso com questão do Enem, mas essa questão eu acho que vale a pena sim, ela é muito rica, tá bom? Bom, me fala se ficou alguma dúvida, me fala se você entendeu se você entendeu as coisas que eu falei aqui. Não... Você entendeu, velho? Tô achando a tampa do pincel. Achei. E sempre confere as descrições dos vídeos aqui do canal. Vou deixar inclusive o link do e-book lá, porque eu sempre coloco coisas complementares lá. Fechou, galera? Bom, então é isso. Bons estudos para vocês, pra você ser aprovado no concurso. E é isso. Um abraço e tchau.